Olá, amigos e amigas, eu sou o Gerson do Vale, sou bacharel em Teologia, sou jornalista, radialista, sou assessor parlamentar na esfera municipal, na esfera estadual e também a nível federal. Eu sou assessor de comunicação e imprensa. Tenho formação em ciências políticas através do sistema MOCA da USP, Universidade de São Paulo, em ciências humanas com as matérias ciências política e ética. E também sou profissional em educação física, mestre em capoeira. E venho falar de um tema super interessante e que também para alguns ou algumas pessoas é um tema um tanto que sacal, dado aí ao momento político em que vivenciamos. Tem a ver com a política e ao mesmo tempo não. Eu venho falar de um tema que me foi sugerido para debater com os senhores aqui através desse congresso virtual. Congresso este aí que leva a chancela da UFCB, a União das Federações Brasileiras de Capoeira, e que é um tema altamente relevante e que poderá contribuir bastante para a nossa capoeira. Eu falo da política pública, ou políticas públicas, comumente como é conhecida. Mas, afinal de contas, o que são políticas públicas? Você que está aí nos ouvindo nesse exato momento, será que você sabe? Será que você sabe qual é a importância da política pública? Quantos tipos de políticas públicas existem? Pois bem, políticas públicas são um conjunto de programas, ações, atividades que são desenvolvidas pelo Estado direto ou indiretamente e que conta aí com a participação de entes públicos ou privados e que visam assegurar, isso aqui que é importante que todos nós temos que saber, porque ela visa assegurar principalmente determinado direito de cidadania e que tem aí uma formação dentro de um segmento social. E dentro desse segmento está inserido a cultura, onde a capoeira ela está atrelada tanto na parte cultural como na parte esportiva. Mas vamos nos ater em relação a essas políticas públicas que correspondem a esses direitos assegurados constitucionalmente. O que quer dizer isso? Tem muita gente que até de repente não sabe nem o que é algo constitucional ou o que é infraconstitucional. O infra é aquele que não corresponde dado ao que está regido pela Carta Magna Maior, que é a nossa Constituição, que data de 1988. Eu gosto sempre de citar datas, porque você pode também fazer uma pesquisa em relação a isso. Mas vamos nos ater aí à questão das políticas públicas. A política pública em si, ou políticas públicas, eu vou tentar falar no plural, porque nós comumente a conhecemos diretamente como políticas públicas. Ela está aí voltada para a área da educação, para a área da saúde, para a área de segurança pública, certo? E também dentro da nossa esfera cultural aí, né? Ela abrange todo um campo. Eu estou citando aqui, mas as prioritárias é exatamente saúde, segurança e educação, certo? E é um direito assegurado porque quando de uma campanha política, e aí é onde entra a parte política, nos é dado proposta através daqueles que pleiteiam uma vaga, quer seja no parlamento legislativo ou quer seja no executivo. Diferenciar aqui também para que se entenda o que é o parlamento legislativo e o que é o executivo. O executivo é exatamente os gestores de estados, certo? Nós temos aí na esfera municipal o prefeito, na esfera estadual nós temos o governador e na esfera nacional nós temos o presidente da República. O legislativo são aqueles que compreendem as casas que legislam, que criam leis e que estas são aprovadas. E a serem aprovadas, ela passa a ter uma fiscalização. E dentro dessa fiscalização, também nos é assegurado a questão, né, das políticas públicas. Já de início, como eu citei, saúde. A questão de saúde também está bastante ligada ao meio ambiente através do saneamento básico. Existe, infelizmente, ainda no nosso Brasil, ainda existe muitos lugares que não tem o saneamento básico, o que vem aí, de repente, causar doenças. Muitas, por sinal. Mas, como se trabalhar políticas públicas? Qual o papel da política pública dentro da sociedade? Eu costumo dizer nas palestras em que eu realizo por aí, falando sobre políticas públicas para a capoeira, que a política pública ou as políticas públicas, ela é exatamente até mesmo uma campanha. Quando realizamos uma campanha, certo? Quando realizamos uma campanha esta voltada até para um segmento que dê continuidade,
que é uma forma de política, que eu vou já trazer as duas formas que se trabalham as políticas públicas, ela é uma campanha continuada. Eu costumo citar até quando, de repente, de uma catástrofe, em que muitos se mobilizam para ajudar uns aos outros, ou aqueles mais em carência. Então, esse tipo de política, ela se perpetua. É uma política continuada porque ela se perpetua, porque aonde quer que, de repente, venha a acontecer um tipo de catástrofe de uma relevância maior, né? As pessoas costumam ajudar umas às outras. Então isso é uma forma também de política pública. E aí muitas das pessoas não se inserem dentro da política exatamente por desconhecerem. E tem muita gente que diz assim, ah, mas eu não gosto de política. Mas isso que você está fazendo é política. Já é uma política que você está fazendo. Aqui no estado do Ceará, as mulheres da capoeira, da nossa capoeira, elas estão fazendo um sistema de política pública que talvez elas nem saibam, que é a política pública em combate à violência contra a mulher dentro das rodas de capoeira. E é uma política que vem se propagando, elas estão tendo reunião e é uma forma de política pública. Agora existem as políticas públicas asseguradas constitucionalmente. Então essas políticas públicas são as políticas que nós devemos conhecer, tá certo? E aí é onde nós temos aí a tipicidade em termos de política pública. Nós temos duas políticas públicas a conhecer, sendo elas a primeira, política de governo, e a segunda, política de Estado. Eu vou tentar melhor esclarecer aqui a política de governo, como ela se processa, e aí sim eu vou falar da política que está voltada para nós. A política que nós devemos trabalhar, a política pública que nós devemos buscar, tá certo? Mas vamos conhecer por parte. Conheçamos então aí o que é a política de governo. A política de governo é aquela política que compreende aos 4 anos de gestão daquele governo que ali está, e ela pode ser passageira. Eu cito um tipo de política pública que foi criado e que se tornou uma política pública de Estado, está se tornando de Estado, porque ela é uma política pública de governo, mas ela também serve como cabide até para angariar voto, que é a política pública que foi implantada a Bolsa Família, ou Bolsa Família, melhor dizendo. Então o que acontece com esse tipo de política? Eu, como assessor parlamentar, discordo desse tipo de política, porque deixa muita gente na ociosidade, porque eles são sabedores que todo mês vai ter uma infra, né, uma cifra X para receberem. Então eu particularmente, eu sou contra, porque é dado a vara, a pesca, aliás a vara, o anzol, a minhoca e o peixe, certo? O peixe, né? Então aquela pessoa de repente ela fica ali parada, sem fazer nada. Deveria ter um critério para que fosse colocada então essa política melhor em prática. Mas ela serve, hoje ela serve, desde o governo Lula, ela serve como um trampolim. Eu digo assim, um trampolim para alguém de repente colocar ela como pauta de campanha ou dar continuidade a esse tipo de política que surgiu para ganhar voto. Né? Para ganhar voto. E aí onde entra o lado político. Mas eu quero também dizer o seguinte, que isso é uma política passageira, porque é o tipo da coisa. De repente o governo que entra, ele pode acabar com esse tipo de política de governo. Ele pode querer implantar dele, até com outro nome, mas ele, de repente ele pode acabar. Então ela não é uma política continuada, a política pública de governo. É bom que entendamos aí o que é. A política pública de governo não é aquela política que dá continuidade. Apesar de que essa política do Bolsa Família aí, essa implantação, né, desse sistema do Bolsa Família, esse benefício que foi dado e é dado como uma forma de política pública, ele está em evidência. Tanto que no nosso governo atual existem propostas até de implementar melhor da 13º, que eu discordo. Eu discordo completamente. Se alguém de repente quiser entender como seria, eu posso no privado, porque aqui também para não fugir do nosso tema, o tema está voltado para a questão da capoeira, eu posso melhor esclarecer. Vou deixar no finalzinho aqui do vídeo, eu vou deixar meus contatos para que vocês possam entrar em contato comigo, certo? Mas, fixou isso aí? Você entendeu o que é uma política pública de governo, que é aquela política passageira, a política que compreende os 4 anos de governo, sem contar que ainda dentro desses 4 anos de governo ainda tem canetada do governo passado. Porque muita gente não sabe, mas isso acontece. Se o governo passado, ele, de repente, dentro da dotação orçamentária, que em geral acontece no mês de dezembro, ele deixa algo determinado na perspectiva de que ele se reeleja nas eleições futuras, então tem que ser cumprido pelo menos naquele período que se inicia uma legislatura. E isso também pode ser
acordado, trabalhado naquele pretenso governo ou naquele que vinha assumir, como foi o caso que aconteceu agora recente, da chamada transição de governo. A transição de governo ela se dá exatamente em relação a isso. E aí é até discutido o que tem de políticas públicas a serem asseguradas nesse sentido. Mas é passageira. A política pública de governo é passageira. Mas qual é a política pública que nos interessa? Qual é a verdadeira política pública e qual o papel dessa política pública e como são formuladas essas políticas públicas? Eu vou dizer o seguinte, que as políticas públicas ela pode ser formulada principalmente por iniciativa dos poderes executivo ou legislativo, que eu já falei, reiterando mais uma vez, e também pode ser separada conjuntamente, a partir de demandas da proposta feita pela sociedade e seus diversos segmentos. Lembra da questão dos segmentos, quando eu comecei lá acima? Que tem a questão da economia, do étnico, da própria saúde, que também compreende lá, né? E que entra também aquela, né? Palavrinha bonita, né, pra gente? Cultura. Cultura. A capoeira é o quê? Cultura, esporte. Então, através dessa política, certo? Então, através dessa política que nós vamos entrar agora e tentarmos entender melhor como ela se processa, é onde nós iremos buscar algo que queremos. E dentro do meu debate eu costumo sempre perguntar, e deixo aqui já, ponto de interrogação, qual é a capoeira que você quer para daqui a 20 anos? Em geral, as políticas públicas, aí nós iremos falar de política pública de Estado, essas políticas, ela tem aí um tempo de até 10 anos, certo? Em geral, ela tem um tempo de até 10 anos, mas o que acontece? Pode ser criado lei, pode ser criada uma lei, e dentro dessa lei assegura ela e dá continuidade até por mais tempo. Eu cito sempre uma lei nossa criada em âmbito do município de Fortaleza, a Lei 9041, certo? Que trata exatamente da Semana Municipal da Capoeira, no âmbito de Fortaleza. Essa lei, ela é um tipo de política pública continuada assegurada em lei, porque ela tem uma rubrica que significa cifras, e dentro dessa rubrica, o que acontece? Uma determinada secretaria ficou responsável por fazê-la, tá? Ficou responsável por fazê-la, e se essa secretaria no ínterim, ela vinha a ser extinguida, a secretaria seguinte que via a suceder aquela outra secretaria, ela dará continuidade de acordo com o que está previsto em lei para dar seguimento àquele processo. Esse ano, inclusive, já quero até deixar aqui de pronto, que esse ano nós estaremos realizando a Semana Cultural, né? Primeira Semana Cultural da Capoeira no estado do Ceará, com o propósito de abranger mais ainda essas políticas públicas em outros municípios, já que em vários municípios do nosso estado do Ceará existe, tá? Existe essa lei, mas ela não está sendo cumprida, ou seja, ela não está sendo fiscalizada. Então, o propósito é esse. Então, a capoeira, ela tem que buscar algo que ela se perpetue em termos de lei. Nós podemos criar dentro da lei, dentro da questão de leis municipais, praças que assegurem espaço para a prática da capoeira, certo? Uma maior propagação da capoeira em alguns pontos turísticos da nossa cidade, entendeu? Então, assegurar dentro da lei. E isso também é uma forma de política pública, tá? Política pública de Estado, essa que nós estamos falando. Sim, agora, o que é política pública de Estado? Já deu para entender a diferença de governo para de Estado? A de Estado, ela garante e dá continuidade àquele programa que ali está se objetivando. A política pública de governo, e eu já quero encerrar aqui a fala em relação à política pública de governo, é aquela política que pode ser passageira, que passa, que está compreendida aos 4 anos de legislatura em relação ao governo que está naquele momento. A política pública de Estado não, é uma política que ela é continuada. Não é aquela política de mão, certo? Com pires na mão e de porta em porta de determinados parlamentares, que esses sim deveriam trabalhar em prol da nossa arte e trabalhar com afinco mesmo da nossa cultura, que nós temos uma história belíssima em relação à capoeira, para exatamente trabalhar políticas públicas voltadas para a capoeira. Aí eu lembro aqui que em 5 de maio de 2010, pode procurar aí, 5 de maio de 2010, a Câmara Federal, ela instituiu a Frente Parlamentar em Defesa da Capoeira. Essa Frente Parlamentar em Defesa da Capoeira, ela tem a participação nossa, tá? Eu como assessor parlamentar, através do vereador
ao qual eu trabalhava com ele, à época, o vereador médico Dr. Iraguaçu Teixeira, e um deputado federal da bancada do Estado do Ceará, pelo PRB, deputado Flávio Bezerra. Nós, então, eu elaborei a minuta, passei para o Dr. Iraguaçu. O Dr. Iraguaçu, numa forma tipo de projeto de indicação, entrou em contato com o deputado Flávio Bezerra, e o deputado Flávio Bezerra se articulou com os demais deputados federais na Câmara e foi criado aí a Frente Parlamentar em Defesa da Capoeira. A primeira presidência teve à frente o deputado Márcio Marinho, também do PRB, juntamente com o deputado federal Flávio Bezerra, que à época não assumiu a presidência porque estava envolvido em outro setor, e que foi criado aí essa frente parlamentar em defesa exatamente para nós trabalharmos aí a questão de políticas públicas voltada para a capoeira. Entre elas foi instituída aí até o Dia do Capoeirista, que data inclusive do dia 20 de novembro, já inclusive vocês podem pesquisar, está junto ao Congresso Nacional, compreende tanto a Câmara Federal como o Senado. Enfim, hoje ela voltou novamente, né, a ser presidida pelo deputado Márcio Marinho. Que bom que essa frente parlamentar, que fazem parte das comissões existentes numa Casa Legislativa, que bom que essa frente parlamentar está em evidência, que bom que ela está em evidência, e nós podemos ir até lá e conversar, certo? Formar uma bancada também, né, uma comissão, uma comitiva, e ir até Brasília para conversar com o presidente dessa frente. Ela teve, se não me falha a memória, na legislatura passada, teve também o Arcelino Popo Neves, né, o lutador de boxe, teve à frente, que também é deputado federal, teve à frente da presidência dessa frente parlamentar, mas que nada fez. Tá? Mas aqui não é questão de julgarmos quem fez e quem não fez. Compete-nos buscar melhorias em relação a isso. Então esse assunto é um assunto complexo, é um assunto que todos nós devemos nos ater, não ficar no ouvir dizer e sem saber de nada vir e querer de repente dizer, porque não funciona, porque não sei o quê. Se você realmente ficar sentadinho aí, vou usar a expressão chula, com a bunda sentada na cadeira, sem fazer nada, você não vai para frente. Tá? Então você tem que correr atrás, procurar entender. A política é suja? É. Certo? Existe muita politicalha? Existe. Mas não é porque a politicalha que aí está, de repente não vá, quando há uma mobilização por parte nossa, não vai de repente vir a prosperar. Então essas são as políticas públicas que nós devemos trabalhar. Então as duas políticas públicas que eu coloquei, para que tenhamos um bom conhecimento, e espero que agora com essa, eu aqui já finalizando, já deixando aqui as minhas considerações em relação a essa palestra, não quero me alongar, porque como eu disse, é um tema cansativo, é um tema que até dá sono, quando eu começo a falar a respeito desse assunto. Mas eu, graças a Deus, dado a minha formação em ciências políticas, dado também essa extensão que eu tenho pelo curso em relação à Universidade de São Paulo, que trabalha com ciências e ética, e nós temos aí esse conhecimento. E também a vivência, nada melhor que a vivência. Você está ali no dia a dia, você vê como é que é o processo da política, você saber como é que uma casa legislativa trabalha. Então, isso é importante. Quero já aqui agradecer e parabenizar aos organizadores desse tão belíssimo evento e dizer também para o mundo, né, do modo geral, que eu sei que a nossa fala vai, né, Brasil afora, dizer que estou satisfeito em poder compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho em relação a políticas públicas. Então, desde já, vai aqui os meus agradecimentos à direção da UFCB e a todos estes que aqui estão inseridos dentro deste seminário. Meu salve, muito obrigado. Salve, Capoeira.